Aula de Armatiologia, a relação entre o pecado, o sacrifício e o perdão. Livro de Deuteronômio, aliás, livro de Números, capítulo 28, versículo 3 e 4. A teologia do perdão e os holocaustos. Livro de Números, capítulo 28, versículo 3 e 4. O que diz o texto? Dir-lhe-ás: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor: 2 cordeiros de um ano, sem mancha, cada dia em contínuo holocausto. 1 cordeiro sacrificarás pela manhã, e outro cordeiro sacrificarás de tarde. Viu só? O sacrifício que é oferecido pelo pecado, ele não pode ser um sacrifício parcial, e ele não pode ser um sacrifício voluntário, de vez em quando dá a gente faz. Precisa ser um sacrifício contínuo. Isso aí é estabelecido por Deus. Uma vez sacrificado, quanto tempo vai demorar para esse altar de holocausto? Veja só, esse altar de holocaustos aqui, ele é exclusivo para os holocaustos, tá bem? Ele é exclusivo. Portanto, coloca-se a lenha sobre ele, logo pela manhã, coloca-se o cordeiro. Quantos cordeiros? 2. De quanta idade? 1 ano. Tem que ser de 1 ano e precisa ser 2. Obrigado. Por que 2? 1 pela manhã e outro à tarde. Todo dia. Sacrifício contínuo. Quando a Bíblia diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará, é o sacrifício contínuo, tá bem? Contínuo, todos os dias do ano. Esse aqui não pode se mexer nele. Portanto, aí colocava-se o cordeiro aqui à tarde, por volta das 3 horas da tarde, colocava-se o cordeiro, cordeiro, tem que ser cordeiro, tá bem? Ele vai ficar queimando. Aí ele vai queimar até a noite toda. Quando chegar pela manhã, os sacerdotes, não o sumo sacerdote, os sacerdotes chegam pela manhã, tiram a borra de cinza que está lá, tira a grelha, limpa, coloca a lenha de novo, coloca fogo e sacrifica outro animal. 6 horas da manhã. Aí das 6 até o meio-dia, 1 hora, 2, 3 horas o sacrifício, fica lá até a noite de manhã. Quando chega de manhã, cinza, tira as cinzas, coloca a lenha. Eterno. Isso é sacrifício contínuo. Apontando para Jesus Cristo. Apontando para o que é que Deus quer de Jesus Cristo. Quer que o sacrifício dele seja um sacrifício contínuo. Não é um sacrifício esporádico. É aquele que ele vai ficar sendo sacrificado continuamente. Esta daqui está apontando para a eternidade do sacrifício de Jesus. Irmãos, o sacrifício de Jesus, ele é eterno. E eu quero que os irmãos entendam por sacrifício mesmo, sacrifício. Ele é Deus. Na aula quando a gente estiver estudando Cristologia o ano que vem, pretendo que a gente faça essa próxima matéria já, Cristologia, nós vamos estudar sobre a eternidade do Verbo de Deus. Eternidade. Ele é Deus. Na natureza de Deus, ele não muda. Ele é quem ele é eternamente. A partir do momento em que ele assume a obra da redenção, aí o apóstolo Paulo fala que ele se esvazia da sua divindade. Ele assume a forma humana. E agora ele assume a forma humana para sempre. Ele é eternamente humano. O Pai não é humano. O Pai é Deus. Jesus Cristo é humano e divino. Eternamente humano. É um sacrifício eterno. Cristo nunca mais voltará a ser somente Deus. Nunca mais. Entendeu? Você ser colocado numa condição eterna. Por causa de quem? Por tua causa, meu irmão. Por minha causa. Ele assumiu a tua carne, ele assumiu ser diminuído, e ele assumiu ser um sacrifício eterno, e nunca mais voltar a ser quem ele era lá, antes de se encarnar. Isso é sacrifício eterno, eternamente humano, eternamente se diminuindo, eternamente esvaziado, comparado com antes da sua encarnação. Perceberam só o tamanho do sacrifício de Jesus Cristo por você? O que o teu pecado e o meu pecado ele ocasionou? Ele ocasionou esse esvaziamento de Deus. E se Jesus não estivesse disposto a fazer isso, esvaziar-se a si mesmo, não haveria salvação para ninguém. É muito amor. É tudo. Todo amor, né? Muito muito é amor. uma palavra muito pequena, né?
É todo amor. É amor imensurável, demais. Então ele continua lá como um sacrifício contínuo. Aí, meus irmãos, não existe outro sacrifício que você consiga colocar ao lado do sacrifício de Jesus. Porque o sacrifício dele é o maior de todos. É o maior. Se fala de manhã e de tarde, por quê? Porque uma hora o cordeiro desaparece. Fogo consome. Ele é material. Mas o sacrifício de Cristo não desaparece. Ele é permanente. Ele é eterno. Agora tenta contra-argumentar contra esse sacrifício. Deus vai contra-argumentar e pegar o Rogério e vai punir o Rogério. E aí estou eu ali com um sacrifício contínuo a meu favor. Não tem contra-argumento. Enquanto o sacrifício está no altar, Deus perdoa o pecado do Rogério. E o seu também. Professor, não vou querendo achar uma brecha, mas pelo que foi dito aí, então vamos dizer assim, está nesse texto aqui, ó. Primeira Epístola Universal de João. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com Cristo Jesus, o justo. Tem outra tradução que fala que ele é o sumo sacerdote, se eu estiver enganado. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo, na questão de esse sacrifício eterno. Perfeita a citação, perfeita. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, o sacrifício está sendo feito continuamente por você. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. A palavra propiciação significa que ele torna Deus propício, Deus favorável. Deus tem facilidade em te perdoar por causa de Jesus. Não precisa falar muito. Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Terminou a confissão de pecados. Você não precisa detalhar os seus pecados para Deus, irmãos. Não precisa detalhar pecados. O simples fato de você dizer, Pai, perdoa-me porque pequei, está perdoado, vai, não peques mais. Quantas vezes? Enquanto tiver um sacrifício contínuo lá por você, você pode se confessar a Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos... Ele é fiel. Quem é fiel? Deus. Só fiel e justo, porque a obra justifica. Você está justificado, a tua oração está justificada, teu pedido de perdão está justificado. Isto é Cristo, irmãos. Não tem religião no mundo que consiga chegar aos pés de Cristo. Para chegar aos pés de Cristo tem que ser... Não tem jeito. Tem que andar muito para chegar no pé. Não chega. Dá muito. Êxodo 21, versículo 28 e 30. Diga. Eu pensei muito para fazer essa pergunta. Esses padres, bispos de lá de Roma, eles usam, se baseia no sacerdote para usar aquele tipo de roupa? Isso, ali eles estão tentando imitar a obra de Jesus. É uma blasfêmia. É uma blasfêmia, por causa que a forma como eles fazem ali é para representar o Filho de Deus. Estão substituindo o Evangelho pelo paganismo. Ali é uma blasfêmia. Seja ele, seja nós. Não tem substituição. Eles dizem que ele é o substituto do Filho de Deus. É uma blasfêmia. Um sacrilégio. Tá? Não precisa de nada disso. O sacrifício de Cristo é suficiente para os nossos pecados e do mundo inteiro. Não precisa de mais nada. Mais nada. Isso é um escândalo para todos. Roubou, matou, aprontou, agora coloca uma Bíblia debaixo do braço e está salvo. É um escândalo. É desse jeito. Não! É desse jeito. Não aceito, mas é desse jeito. Você não aceita, mas Jesus aceita. Ele morreu por isso mesmo. Se não tivesse de outro jeito, ele fazia de outro jeito. Não tem outro jeito. É desse jeito. Êxodo 21. Versículo 28 e 30, irmãos. Olha só, teologia do perdão e os resgates. Isso aqui é o Evangelho, irmãos. O Evangelho está aqui. Eu vou ler aqui. Se um boi... O que boi tem a ver com o Evangelho? Se um boi escornear homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado, certamente, e a sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. O boi, ele é sacrificado em lugar do dono.
boi sacrificado em lugar do dono. Jesus Cristo disse: eu estou entregando a minha vida na mão dos pecadores. Estou deixando vocês se adonarem. Os pecadores farão de mim o que quiserem. O boi será morto. Mas se o boi dantes era escorneador, e o seu dono foi conhecedor disso, e não o guardou, matando homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também o dono morrerá. Já estou crucificado com Cristo, o apóstolo Paulo falou. Cristo foi crucificado, mas eu fui crucificado com Cristo. Morre o boi e morre o dono do boi. Morre Cristo, mas você morre também nele. Você não tem o direito, tá? Você não tem o direito de matar Cristo e não morrer. Por quê? Vai ficar fácil. Você é o boi escorneador, filho. Fica fácil. Por isso Cristo disse, o quê? Aquele que procurar salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Portanto, renuncie-se o homem a si mesmo. Eu pego a minha cruz e você pega a sua. E siga-me para o alto do Monte Calvário. A palavra Monte Calvário é Monte da Caveira, né? É o cemitério. Você precisa também morrer junto com Cristo. É o texto que está dizendo. Morre o boi e morre o dono do boi. Porque escorneou. Né? Aí ele continua dizendo: se lhe for imposto resgate, então dará por resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto. Existe uma situação. Qual que é? Olha, para você não morrer, vamos impor um resgate. Para você não morrer. Só que você tem que pagar o resgate que for imposto. E qual foi o resgate que Deus impôs para o pecador? Olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura, pé por pé, mão por mão. Você tem que pagar o resgate que Deus está exigindo de você. Você tem que oferecer um outro pé no lugar do teu pé, um outro olho no lugar do teu olho, uma outra mão no lugar da tua mão. Você tem que oferecer uma outra vida no lugar da tua vida. Você tem 3 situações aqui num versículo só. Você só tem uma vida, como é que eu oferecer outra vida? E agora? Aí, não, isso é impossível. Tem que oferecer a vida de alguém no teu lugar. Tem alguém para morrer por você? Tem. Para ficar no inferno lá, padecendo por você? Rapaz, nem eu quero morrer por mim. Nem você. Já tá difícil outro morrer por mim. Então, precisa mesmo. Aí você vê que quer morrer. Ah, eu vou morrer para pagar meus pecados. Não, eu quero viver mais um pouquinho. Ninguém quer morrer agora. Bom, vou dar mais uma aceleradinha também. Levíticos capítulo 25, versículo 25 e 28. Levíticos 25, do 25 ao 28. Outro símbolo sobre o sacrifício de Jesus Cristo para nós. Quando o teu irmão empobrecer, esse aqui sou eu, me empobrecendo, tá bem? Bem-aventurados pobres. Quando o teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu a seu irmão. Se alguém não tiver resgatador, porém, conseguir ficar o suficiente para o seu resgate, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu, tornará a sua possessão. Mas se não conseguir o suficiente para restituí-la, então a que foi vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá, e ele tornará a sua possessão. Nossa possessão era o Éden, tá bom? Era o Éden. A árvore da vida era a nossa possessão. Só que nós nos empobrecemos, pecado nos empobreceu, e nós nos endividamos. Aí Deus diz: se você conseguir pagar para você voltar para o Éden, paga. Se você não conseguir pagar, você vai ter que ficar servindo como um escravo até o ano do jubileu. Entre os judeus era o seguinte: ele perdia as possessões dele. A gente até teve uma lição aí recentemente. Vendia as possessões dele, aí ele servia por 6 anos ao seu senhor. Depois de 6 anos ele saía livre das dívidas. 6 anos como escravo. Só que esses 6 anos aqui nem sempre pagava. Aí o camarada ficava lá sem possessão nem nada. Aí Deus falou: olha, eu vou colocar um limite para você. Uma pessoa pode servir como escravo até por 49 anos. Se você for dono de um escravo, você só vai poder ser dono desse escravo só por 49 anos. Só por 49 anos, não mais do que isso.
Por quê? No 50º ano é o jubileu. Esse jubileu é o ano da liberdade. Todo escravo é colocado em liberdade no ano do jubileu. Pode ser que ele é escravo há apenas 5 anos, o outro há 25 anos, o outro há 3 anos. Chegou o ano do jubileu, esse escravo é colocado em liberdade. Quem é o jubileu? Jesus Cristo é o jubileu. Você fica escravo do pecado até a celebração do jubileu. Vem o jubileu, está livre das suas dívidas, irmãos. Livre. Acabou. Você não deve mais nada. Aonde que Cristo fala isso? No Evangelho de João. O escravo não sabe de nada. Só o filho sabe de alguma coisa. Se o filho do homem te libertar, se o filho do homem for o teu jubileu, aí você está livre. Pode ir embora. Não deve mais nada para o teu Senhor. Quem é o teu Senhor? Deus. Deus. Você não deve mais nada nem para o teu Senhor. Por isso não vos chamarei mais de servos ou de escravos. Não é da vontade de Deus chamar os homens de escravos, porque o escravo não sabe de nada. Só o filho tem que saber alguma coisa. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Aqui em cima, ó. Hebreus 10, 1. Bom, depois os irmãos peguem esses textos aí, leiam, ouçam essa gravação. Eu montei um slide também, coloquei lá no YouTube, já mandei no grupo. Depois, se os irmãos quiserem, eu reforço. Estão todos os slides lá montados com um fundo musical muito bonito, que eu gosto muito, né? Um hino do grupo Logos, resgatador, fica para a lembrança. Bom? Hebreus 10, 1. Quer ler alguém? Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Tudo isso que eu falei para os irmãos são sombras. Sombra. Ó, aqui. Minha mão, sombra. Você olha para a sombra, lembra a mão, mas não é a mão. Tudo isso que foi falado é sombra dos bens futuros. Sombra daquilo que há de vir. Porque a lei não pode santificar a ninguém, não pode justificar a ninguém. Ninguém será salvo pelo Velho Testamento. Precisa encontrar Cristo no Antigo Testamento. Tudo isso está apontando para Jesus. Tudo, desde Gênesis a Malaquias. Tudo. Função do estudante de teologia, encontrar Jesus no Antigo Testamento. Por isso, quando os irmãos forem fazer uma campanha na tua igreja lá, a campanha dos 7 mergulhos no Rio Jordão, você tem que saber que ali está se falando do batismo, tá bem? Do batismo. O Rio Jordão. E quem está sendo batizado ali no Rio Jordão? Naamã. Quem é Naamã? Jesus Cristo. Por que 7 vezes? Perfeição. Como que sai Naamã? Purificado, limpo, sem lepra. Como sai Jesus? Purificado. Aonde Jesus foi batizado? No Jordão. Aonde Naamã foi batizado? Jordão. Você tem que encontrar Cristo no Antigo Testamento. Ó, boa leitura, troca de óculos, entendeu? Usa lente. Boa caminhada. Ora bastante. Vai caminhando lá para encontrar. Comparar o Naamã com Cristo é muito difícil. Muito difícil. Forçou, rapaz. Forçou, né? É mais fácil comparar com Elias, né? Mas compara Cristo com Elias na caverna. Na minha visão, eu já ia comparar Naamã comigo, pecador também. Fácil, né? Isso é a visão comum. Elias e Jesus é a mesma pessoa? Elias representa Jesus. Em que momento? Em que Elias entra para a caverna. O que é a caverna? É a sepultura de Jesus. Fácil assim. Bem fácil. Jesus está sendo sepultado ali com Elias. Quando Elias sai, ele unge Eliseu. Eliseu é a continuidade do ministério de Jesus Cristo. Elias, Jesus. Eliseu, Cristo. Fácil, né, irmãos? Boa leitura do Antigo Testamento. Muito bem. Graças a Deus. Quem disse isso aqui foi o meu amigo aqui, o irmão que escreveu a carta aos Hebreus. Tá bem? Tudo é sombra. Você olha lá para trás, é sombra. Tenta enxergar além da sombra. Mas nesse caso, né,
nessa analogia que o senhor fez, ele não pode colocar Eliseu como Espírito Santo, não? Você acha? Ou não? Pode, você tem que fazer essa leitura. É o ministério do Espírito Santo, ou de Jesus através do Espírito Santo. Por quê? Elias fez 8 milagres, Eliseu fez 16 milagres. 16 milagres. Você pode colocar como a continuação do ministério de Jesus através do Espírito Santo. Né? Até o arrebatamento, o Elias foi para o céu, mas derrubou a capa. Que é a capa? Espírito Santo descendo. Também o próprio Jesus falou que os apóstolos fariam mais sinais até mesmo do que ele. Oh, graças a Deus. A Bíblia diz: vós tendes a mente de Cristo. É isso aí. E não necessitais que ninguém vos ensine, porque a mesma unção vos ensina. É isso mesmo. Aprendeu fácil. Ele te ensinou. Deus te ensinou. Se você ler a Bíblia, irmãos, quando você ler a Bíblia, você tem que crer que o Espírito Santo ele vai te iluminar. Você leia, não arreda o pé do desafio. Você abre a Escritura e pede para Deus tirar todas as escamas dos teus olhos. Ele vai te mostrar Jesus no Antigo Testamento. Jesus. Amém? Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Cristo derramou a sua alma na morte. Agora os textos são mais conhecidos. Aqui a interpretação é mais tranquila. Versículo quê? 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pode ler. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para que levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. O justo pelo injusto, olho por olho, dente por dente, queimadura do inferno por queimadura, vida por vida. O justo pelo injusto. Ele padeceu, a Bíblia diz, padeceu pelos pecados. Foi para isso que ele veio mesmo, para levar-nos a Deus, irmãos. É para tirar você do pecado e colocar lá em Deus. Ponto. De lá você não escapa mais, não sai mais. Você está em Deus, guardado. Aquele que habita, não é aquele que se esconde, é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Senhor Onipotente. Então você habita, você mora em Deus. Oh, glória. Mortificado na verdade na carne, morreu na carne, mas vivo no Espírito. Olho por olho, dente por dente, está pago, resgatado. Deus não tem como contra-argumentar, porque o que ele exigiu foi oferecido pelo Filho dele. Lucas capítulo 22, versículo 19. Lucas 22, 19. Irmãos, esse método é chamado de teologia sistemática, tá bem? Teologia sistemática, você pega um tema e você encontra as passagens bíblicas que vão montando a teologia. Isso é teologia sistemática. Cristo se deu por nós. Lucas 22, 19. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. O corpo foi dado por nós. Por nós. Está dado, foi dado. Isto é o meu corpo que foi entregue por vós. Qual corpo? Do Cordeiro de Deus. Do sacrifício. Foi entregue por nós. Deus recebeu o corpo de Jesus? Se Deus recebeu o corpo de Jesus, Ele recebeu a gente também, irmãos. Não tem como escapar. A compreensão do Novo Testamento não dá lugar para uma pessoa se perder. Compreender o Novo Testamento não dá lugar para você escapar de Cristo. Tem jeito. Isso aqui tem uma teologia, irmãos, que diz o seguinte: olha, uma vez salvo, salvo para. Para você chegar nesse nível de compreensão, é só você crer. Você crê. Você crê nisso. Uma vez salvo, salvo para sempre. Geralmente, a gente não usa essa expressão, porque nós somos de uma tradição arminiana. E na tradição arminiana, então você tem que lutar pela tua salvação, garanta a tua salvação. Na outra tradição, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, morto, não temerei mal algum, porque tu estás comigo.
Dei a Etiópia e Seba por ti, como resgate. Ó, gravei o teu nome na palma da minha mão para garantir, ó, que a chama não arderá em ti e você não vai morrer afogado. Tem que ter certeza de salvação, irmãos. Vocês precisam ter certeza de salvação. Essa certeza não está em você. Essa certeza está em Jesus Cristo sacrificado. A certeza em Jesus Cristo. Eu tenho certeza. A outra é arminiana, e essa tradição que você está falando é qual? Calvinista. Ou predestinista. Isso. E eu creio assim. Uma vez salvo, salvos para sempre. Eu creio assim. Eu creio que eu não consigo dar um passo para longe de Jesus Cristo. Se eu me esforçar o máximo do máximo do máximo, eu sou a fruta que cai perto da árvore. Eu não creio que uma pessoa perca a salvação. Não creio. Eu creio que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas aí você tem que ler a Bíblia toda. A Bíblia diz: procurai então operar a tua salvação com todo temor e tremor. Não é porque você está salvo, salvo para sempre, que você vai andar como você bem entende. Na verdade, aqueles que acreditam na predestinação falam: ainda que você queira pecar, você não consegue pecar, por causa que o pecado, ele é uma luva desajeitada na sua mão. O eleito, quando ele peca, irmãos, acaba o mundo. Você não convive tranquilo com o pecado, sabe? Isso é um nível de consciência cristã. Bom, é um nível de consciência. Você não consegue dormir em paz. Você tem que falar: Deus, tá ruim a minha situação. Estou quase indo. Aí Deus fala: para onde vais? Onde vais tu, Elias? Vai lá, você já leu o Salmo 139? Vai ler o Salmo 139. Depois a gente conversa. Vamos anotar aqui, Salmo 139. Leia ele primeiro, depois você vem conversar comigo. Aí, da noite vai ser o Salmo 139. por favor, ainda que eu faça a minha cama no Sheol, faz a tua cama lá no inferno, prepara lá no Sheol a tua cama. Vamos ver como que vai ser. É lógico que esse é um texto usado pelos que creem da forma como eu estou falando. Outros que não creem da forma que eu estou falando vão ler de outra maneira. Por isso eu não estou endossando o predestinismo. Só para mim, tá bom? Só para mim. Só eu e o apóstolo Paulo acreditam que fomos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. Só eu e Paulo. Eu também. Não, eu e Paulo. Paulo falou, né? Aprove a Deus desde o ventre da minha mãe me separar para a salvação. Nossa, eu também estou nessa fila aí. Bom, vamos terminar. João 1:29. Só leitura corrida. João 1:29. Tá nessa corrida também, irmão João? Irmão Jair? Oxi. Você é predestinado, irmão? Cuidado no seu ensinamento aí. É uma convicção pessoal. Só você pode ter. Você não pode ensinar isso aí para todo mundo. Não é o ensinamento oficial da nossa igreja, tá? Não é. Isso aí é convicção pessoal. Cheguei até aqui para morrer na praia. Nossa igreja é o que? De tradição arminiana? Arminiana. Por isso, se você for falar de predestinação lá na frente, lá, não vem dizer que aprendeu no CETAD, porque o CETAD não ensina O isso. irmão Rogério. É uma convicção do irmão Rogério, só do irmão Rogério e do irmão Paulo. Do irmão Dejair. E do irmão Dejair também, de Jeremias também. João 1:29. O que diz? Aquele que tem esposa é o esposo. 1:29. Mas o Eu sou. 1:29? Não é isso? Eu anotei No errado. dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele. Ele disse: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do O mundo. que ele faz com o pecado? Da onde? Tirará ou tira? Tira. Arranca. Não é tirará, ele já tirou. Quando ele foi embora, ele tirou o pecado do mundo. Meio difícil entender isso, né? Mas ele tirou. 1 de Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Coríntios quanto? 1 de Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Portanto, Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A Páscoa já se cumpriu. O crente comemora a Páscoa? Não. Porque a Páscoa é uma festa
judaica. Essa que tá aí é pagã mesmo. Essa que tá aí não tem nada a ver, né? Vassal, já viu que você salvou, hein? Essa daí. Tô falando dessa daí, viu? Dessa daí. Sabido, né? Crente sabido. Hebreus capítulo 6, versículo 20. Por isso a gente não comemora mais a Páscoa, tá, irmãos? Come chocolate lá, mas cuidado com a lactose. 6:20. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Feito o quê? Sumo. Vocês lembram que eu falei do sumo sacerdote? Todas aquelas credenciais que estavam lá em Arão, elas ainda são fichinha, porque Jesus Cristo ele é colocado em uma outra ordem, na ordem de Melquisedeque, que é maior do que a ordem de Arão. Se lá com a ordem de Arão tinha aqueles detalhes, a ordem de Melquisedeque é superior. Jesus Cristo é sumo sacerdote de outra ordem, muito melhor do que a de Arão. Filipenses 2, 6 e 8. Filipenses 2, 6 a 8. Estamos terminando. O que diz? O qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Lembra que eu falei do holocausto, que tem que ser consumido por inteiro? Ele veio, se esvaziou por inteiro, assumiu a carne humana por inteiro e foi obediente por inteiro até a morte e a morte de cruz. Foi consumido como um holocausto perfeito, desde a eternidade até agora. Até hoje Jesus não pecou ainda. Então a salvação está garantida. Hebreus capítulo 10, versículos 5 ao 9. O resgate que Deus exigiu. Hebreus 10, 5 ao 9. Pelo que entrando no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e ablução pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocausto e oblação pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se ofereceram segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Chegou num ponto, tudo aquilo que eu falei para vocês lá no Antigo Testamento, tudo, que aí Deus falou: não quero mais nada disso. Aí Cristo falou: e o que o Senhor quer? Vai no mundo. Mas no mundo? Vai no mundo. E depois? Vai no mundo primeiro. Se eu quero um sacrifício, uma oferta, um holocausto, não quero nada disso. Quero muito mais do que isso. Deus exigindo de Jesus Cristo, já que é você que vai fazer, então faça muito melhor. Você tem que fazer melhor do que todos. Você tem que ser maior do que Jonas, maior do que Abraão, maior do que Moisés, maior do que o Cordeiro, maior que o tabernáculo. Você tem que ser maior do que todos. Aí sacrifício, não quero sacrifícios e oblações, eu quero maior. Eu quero que se faça a minha vontade na terra como no céu. Porque o pessoal diz que não dá para cumprir a minha vontade na terra. Aí Cristo se apresenta e fala: então, eis-me aqui. No rolo do livro está escrito de mim. E entrando no mundo, Deus preparou para ele o corpo dele, para que ele fosse obediente até a morte. A obra de Jesus Cristo supera todas as páginas do Antigo Testamento. Todas. Absorveram? Entendeu? Irmãos, precisam só continuar aí fazendo a leitura do livro de Hebreus. 13 capítulos maravilhosos, densos, sabe? Teologia boa, pura. Cristologia do Espírito. Calma, irmão. Começa a falar amém, amém, amém. Parece que está desatado. Mas amém. Amém.
Aí, meus irmãos. Nada mais. Não, agora é amém. Bom, terminando, tá? Vocês veem que a graça de Deus, quando se fala que a graça de Deus ela superabunda sobre o pecado, não tem ninguém que vai conseguir fazer por você o que Cristo fez. Ninguém. Nem você, nem igreja, nem ritual, nem nada. Por isso que os protestantes dizem, salvação pela fé somente. Calma. Esse irmão é uma bênção, né? Está cansado, ele está com a razão. Por isso, irmãos, nada desprenda vocês de forma nenhuma do entendimento sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Nada. Nada. Porque Cristo já está oferecido como resgate pela tua alma. Programação. Nossa programação agora sábado, tá bem? O que acontecerá sábado?